alunos do nono ano. Aqui quem vos fala é o professor Narapuã. Hoje nós vamos estudar a respeito do continente europeu. Nós já mandamos até uns vídeos também para complementar essa aula de vocês, certo? Um texto. Então espero que vocês... tudo isso é para contribuir com a aula, ok? Então a formação da Europa, ela é formada por 50 países. Então o maior país é a Rússia e os dois menores é o Vaticano e o Reino de Mônaco, que é 0,44 km². Ambos têm a mesma medida, não é? O Vaticano, que antes poderia ser localizado em Roma, mas hoje ele é tido como uma nação, né? Instituição onde há a pessoa do Papa, né? Então a Europa é um continente que está localizado no hemisfério norte do nosso globo. Então ele tem 10.498 km². Então ele possui uma população de 744 milhões de habitantes. A Federação Russa, ela é a maior da Europa, do continente europeu. E também tida assim como o mais populoso, né? Em seguida vem a Alemanha, população também muito grande, né? E antes o que até os anos 80, de 1945, no pós-guerra, até os anos 80, a Alemanha foi dividida em duas, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Em 89 é a chamada queda do Muro de Berlim e eles voltaram a ser uma única nação. Então aqui nós temos um mapa de concentração das indústrias da Europa Ocidental. Você vê aí o mapa marcado, né? Essa parte mais marronzada, mais forte, né? Onde há a presença das indústrias na Europa. Então, o país o maior produtor, como sempre, é a Alemanha, né? Depois vem aí o Reino Unido, né? A França, seguida aí também Portugal. Então, a economia, ela é diversificada. Uma economia diversificada quer dizer, pelo nome você já sabe, né? Onde há diversos produtos. Os países mais industrializados da Europa, aí nós temos, como a gente já vimos no outro gráfico, Alemanha, França, Reino Unido, esses são países mais industrializados, de acordo com o que nós vimos no mapa da concentração de indústrias. Então ele se destaca em que? Fabricação de calçados, indústria de luxo, cosmético, vestuários, né, indústria automobilística. Então a França, ela é tida como o maior produtor de energia solar de toda a Europa. Então, como você vê aí, a França ela vende energia solar para a Alemanha e também para a Bélgica, né? E a agricultura no mundo europeu também ela é bastante marcada, né? Nós vimos aí a uva, a oliveira, onde eles tiram o azeite, o vinho, né? Na França existe a questão também dos espumantes franceses. E outros lugares a gente vai ter assim esse tipo de agricultura. E outros nós temos a questão das indústrias, né? Por exemplo, no Reino Unido a agricultura ocupa pequena parte. Não é tanto como na França e em Portugal, né? Então os países como a Alemanha, Itália, eles, veja aí, nós temos já uma diferença. Os países também eles têm a sua marca, né? Carnes, azeite, oliva, fruta.
Então ele se destaca aí, como a gente já vimos na outra lâmina, a França vai se destacar pelos vinhos, né? Os espumantes, as pessoas gostam da chamada champanhe francesa, né? É, os vinhos de qualidade e caros também no mercado. O setor de serviço é o mais forte na Europa. Para se ter uma ideia, então nós temos empresas do continente que são que financeiras, né? Aí nós temos esse setor de serviço que são bancos, financeiras, aí nós temos o HSBC, seguradoras e outros órgãos, né? Aí temos também o turismo na Europa, que ele é bastante visitado, né, pelo mundo inteiro. As pessoas que gostam do turismo, né, eles gostam de visitar a Europa, né? Qualquer nação europeia, ela é sempre visitada. Então, nós temos aí o PIB, né, do país, segundo dados nacional, é de 3,7%. Então aí nós temos o chamado clima e vegetação da Europa. Aí as paisagens da Europa apresentam três grandes regiões naturais. Aí existe as divisões, né? A Europa do Norte com domínio das tundras, que são uma vegetação rasteira, ela suporta temperaturas baixas. E o domínio também da taiga, né? A taiga, ela é de um território onde se desenvolve planta rasteira e silvestre, regiões de frio e de intenso a oeste, um frio intenso, não é? Que ela influencia a questão marítima do clima, né? Então existe também a Europa oceânica, ou continental de planície, né? Onde há região meio natural, alterado pela ação do homem e a predominância de agricultura, clima temperado, regiões montanhosas como domínio de floresta e muitos trechos modificados pelo homem, né? Aí existe o chamado clima semiárido também nessa região da Europa. Então existe também outro tipo de Europa que vamos encontrar, que é a região montanhosa, onde há climas frios, altas montanhas, região, por exemplo, a região mediterrânea, onde está localizado a Grécia. Então há a questão aí da presença dessas montanhas, lugares que também foram modificados pelos homens, regiões de planície, planaltos do Mediterrâneo, um clima de Mediterrâneo, que já é chamado por esse nome devido à questão do mar Mediterrâneo. Então aqui nós temos a questão da cultura europeia. A questão da cultura europeia, ela é diversificada, sendo a soma de vários povos, né, religiões e saberes. É o que há. A questão, quando a gente fala de cultura, nós estamos falando do conhecimento, das tradições, né? Aí vem a questão política, econômica, religiosa, tudo entra nessa questão cultural, porque estamos aí nos costumes e tradições de um determinado povo, ok? Então, a primeira civilização que ela influenciou esse povo, com essa questão econômica, são os gregos, né? Os gregos, a gente diz assim, eles têm uma vaidade de dizer assim, quando a gente estudava a filosofia grega, né? A questão da filosofia, ele dizer que tudo que se move no mundo é grego, porque você vai encontrar os dialetos no mundo, palavras gregas como a palavra história,
quer dizer, investigação, pesquisa, geografia, a grafia, a escrita da terra, né? Cardiologia, psicologia. Então, enfim, uma infinidade de palavras que surgiram dos gregos, né? E eles são pessoas vaidosas nesse sentido, porque eles contribuíram com a cultura não só no seu país, mas no mundo inteiro, né? Então nós tivemos aí essa civilização que ela vai contribuir com o mundo com as suas tradições e os seus costumes, tais como a gente vê assim hoje. Muita gente gosta de teatro, outros não mesmo, nunca foram, mas sabe, não gosta nunca foi, mas disse que a maioria vez nem gosta, mas existe aí teatros, como nós temos Nova Jerusalém, o maior teatro ao ar livre do mundo, aqui em Pernambuco. Nós temos outros teatros antigos também no Brasil, o Teatro Municipal no Rio de Janeiro, o Teatro Santa Isabel em Recife, em Manaus. Então, isso aí é influência grega, né? A influência dos gregos. Então, nós temos aqui a questão cultural. Você fala nas Olimpíadas. Há 4 anos atrás, nós tivemos as Olimpíadas no Rio de Janeiro, né? Isso é da herança grega, né? Por que essas Olimpíadas? Isso aí era uma festa para homenagear os deuses do Olimpo, né? Então, naquele período, todas as guerras, eles assinavam um tratado de paz e paravam-se as guerras, porque iam homenagear os deuses do Olimpo. Então, isso aí era o chamado, a questão cultural, que ela veio chegar ao mundo atual. Então, diz assim, nós tivemos aí o cristianismo, através dos povos europeus, né? Roma, a Roma antiga, a época de Jesus, já no século XIV, XV, a revalorização das antiguidades. Você estudou na história o Renascimento, né? O Renascimento cultural aí com Dante Alighieri, a chamada Divina Comédia, o próprio Michelangelo com as esculturas de Davi, de Moisés. Então isso aí é fruto dessa gente, dessas civilizações clássicas, né? Que foram os gregos e romanos. Eles contribuíram muito para a cultura. Os romanos vão contribuir com o chamado direito, né? Cícero na oratória, Demóstenes, né? Esses homens, tanto os gregos quanto os romanos, eles tinham essa questão da cultura em si, né? Uns, eles se juntavam com os outros, os debates, as escolas, né? As academias, isso aí tudo criado por esse povo, nessa questão cultural. Ok? Aí nós temos a fonte de pesquisa, que foi o texto também da professora Juliana Bezerra, professora de História, e também fotos da Espanha e da Grécia e da Itália, ok? Isso aí é a fonte que a gente pegamos na internet. Tivemos aí algumas coisas de livros, né? O que nós estudamos, e algumas coisas para complementar nos chamados slides. Então, isso aí por questão de direitos autorais, aí está o nome da professora Juliana Bezerra.